Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 2 de fevereiro. Agora na Espanha são 20 horas e 56 minutos. No Brasil, 16 e 56 da tarde. Eu estou no gráfico de 4 horas aqui da BTC, ancorado pela VWAP semanal. Gente, a movimentação da BTC está muito interessante. Vocês vejam que há poucas horas atrás a gente fez um fundo em 23.525 e logo em seguida a gente fez um topo. Eu estou no gráfico de 4 horas, cada candle desse aqui representa 4 horas. E logo depois a gente fez um topo em 24.144. Mas aquele topo de ontem, do dia 1º de fevereiro, ficou em 24.255. O topo de hoje ficou em 24.144. Então eu tenho para mim que isso aqui, ó, esses topos descendentes e esses fundos ascendentes, isso aqui vai deixar a BTC aprisionada aqui como numa cunha para a gente dar seguimento à nossa pernada em direção a 25 mil dólares. Tá difícil tradear. Hoje todos os sinais na sala de sinais e no copy trading fecharam no lucro, mais de 10 sinais fecharam no gain, mas a gente aqui visitando essa área de sobrecompra, a BTC pode facilmente buscar a base desse triângulo, como ela fez aqui, ó. Buscou aqui a primeira, a segunda, a terceira upper. Ela estava lá visitando, chegou a visitar ontem um patamar entre a última upper e a penúltima, então ela avançou 1, 2, 3, 4, 5 uppers e rapidamente ela voltou aqui para a primeira upper. Ou seja, tá fácil ser liquidado, vamos colocar assim. Então, tem que ser sniper para operar. Então, toda vez que a BTC perder uma upper, duas, já tem que abrir uma ordem de compra para voltar, ou quando ela estressar a última upper, buscar aqui o retorno em direção à upper de baixo, porque ela pode facilmente explodir em direção a 25 mil dólares e liquidar os shortados e também liquidar o pessoal do long, porque se abrir aqui é caixão, porque ela volta rapidinho para a base do triângulo. Então é bom ter um olho no gato, outro olho no peixe. O intraday ficou maravilhoso, né? A banda de VWAP beijou a lower, voltou para VWAP, beijou a upper, voltou para VWAP. A gente deu os sinais aqui, ó. Aí foi só festa, né? Alguns ficaram empacados, aí chuleou, pum, explodiu para cima da upper, fechou com lucro no bolso dos assinantes. Agora na Seara Fática, aqui no nosso gráfico, no squeeze diário, a gente tá com o candle comprador maravilhoso. A gente abriu aqui quase um morobuzuzinho. Falta praticamente um quadrante para ser considerado um morobuzu. Mas é bem provável que batendo em 25 mil dólares, a gente deu uma recuada para um patamar ali de 24, talvez 23.900. Aí ela vai explodir para 30 mil dólares, que é essa congestão aqui. Na Seara Fática, a Meta, dona do Facebook, perdeu já gastou 70 bilhões de reais com o desenvolvimento do metaverso dessa corporação empresarial, do Meta. O Mark Zuckerberg não considera isso perda, mas sim investimento. Ele é um dos gestores dessas big techs que mais agressivamente investem no metaverso e vai ser a nova fronteira. Mas vai ter um período ainda de maturação, exatamente como aconteceu com a Web 2, quando surgiu a Web 2 e passou a ser viável para o público em geral, era discada, cheia de limitações. A Web 2 só explodiu mesmo a partir de 2004, 2005, com banda larga, enfim, com uma série de tecnologias. A inteligência artificial chegou na Web 2 através de plataformas como o Google, e o metaverso vai ter ainda uma fase de maturação para depois explodir. E provavelmente o ponto de virada vai ser o metaverso na Web 3. E a própria Meta Facebook reconhece que em algum momento o metaverso da plataforma vai ter que rodar na Web 3. E os Estados Unidos criaram uma lista de endereços a serem banidos, public addresses de BTCs e de ETH ligados a traficantes russos entraram numa blacklist. Qualquer ativo que tenha circulado por esses public addresses
não podem ser aceitos por Cephais em nenhuma hipótese, e o uso de misturadores também acaba bloqueando o uso de recursos por public addresses que recebam recursos oriundos de misturadores, como por exemplo o Tornado Cash. E o patrocínio esportivo criptográfico vai voltando paulatinamente depois do fiasco da FTX, que chegou a patrocinar uma equipe de Fórmula 1. Agora o patrocínio vai voltando e o Manchester City fecha um acordo com a OKX para criar um metaverso desportivo. Enfim, o mundo cripto vai voltando ao normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o que está significando esse pump da Nasdaq subindo 3% hoje? Alguns analistas estão dizendo que o Wall Street está dizendo para Jerome Powell, o presidente do Fed, do Banco Central Norte-Americano, nós não acreditamos em você. É raro encontrar essa confluência de fatores que caracterizam todas as falas de um chairman do Federal Reserve como falaciosas. Tem uma série de motivos para se acreditar que essa tentativa de enxugar gelo, que é essa tentativa de diminuir o balanço patrimonial do Federal Reserve, não vai surtir nenhum efeito, fora tudo o que está acontecendo em termos de... os aumentos nas taxas de juros continuam, apesar de não serem tão agressivos, baixou de 0,75 para 0,25, mas o enxugamento do balanço patrimonial do Fed não encontra respaldo nos fatos. O Jerome Powell e os seus antecessores criaram um verdadeiro castelo de areia que vai ruir. Aquilo é uma grande mentira e o mercado está desconfiado de que não é possível diminuir a bizarrice em que se transformou o balanço patrimonial do Fed. Ou seja, vem muito provavelmente uma mega nova rodada de dinheiro e que vai provavelmente levar a BTC para cima de $100 rapidamente. E a Microsoft divulgou que está usando a OpenAI, a criadora do ChatGPT, para criar uma funcionalidade no Office que vai ser capaz de responder e-mails de forma automatizada via inteligência artificial. Vai ser o Viva Sales, que vai se conectar ao Office da Microsoft e, de acordo com os dados disponibilizados pelo usuário, ele vai ser capaz de responder e interagir com os clientes e através da inteligência artificial, escrever e-mails. Enfim, é o novo normal. E o ex-executivo da FTX, o Harrison, está se preparando para lançar o seu próprio projeto cripto. Ele parece imune à hecatombe financeira da qual ele participou, mas acontece que, como um executivo que afirma que não sabia da administração translocada dos recursos ultimada pelo Sam Bankman-Fried e sua turma, ele segue com o seu projeto cripto e que provavelmente vai conseguir aporte de investidores. Enfim, pessoal, a BTC segue acumulando. Nesse momento aqui no nosso gráfico de 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal, é bem provável que o nosso triângulo aqui exploda de forma ascendente para a gente buscar $25 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que na projeção agora as duas linhas da nuvem estão agressivamente apontadas para cima. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.